Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristian de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí e vocês não perceberam, mas estou de volta porque eu fiz a cirurgia da retirada da vesícula, fiquei aí uma semana sem fazer basicamente muita coisa, então eu deixei adiantado aqui nossa leitura, eu fazia minha leitura normal, então eu não fazia ela gravada. E, gente do céu, agora antes de gravar, acabei de dar um espirro, mas que dor. Dói um ponto aqui onde que foi retirada a vesícula. E ainda assim, a contração, tosse, espirro, ainda dá aquela fisgada, aquela doída. Mas eu quero fazer a leitura com vocês porque é importante, eu quero honrar cada um de vocês. Como diz minha esposa, chega de fazer cirurgia, minha quinta cirurgia. Eu já comentei num dos vídeos aqui. Foi primeiro a cabeça, um tumor na cabeça, depois um pólipo na garganta. O divertículo de Killian Jameson aqui, pesquisa, cara, é doido, você não vê. O médico falou para mim agora no hospital, ele falou, essa daqui existe... marcado, existem 37 casos mundialmente achados, 37 casos no mundo nesse período, e eu sou um deles. Cara, eu acho que eu tirei na loto, Deus ele me abençoou para ser, passar por essas lutas e compartilhar com vocês. Aí depois eu fiz aqui do estômago e fiz a vesícula, que maravilha! Mas tudo para também a gente não ter problema e a gente ter a saúde aí boa para mais alguns anos para estar com vocês e compartilhar com vocês e realmente exercer o pastoreio pelo qual Deus tem me chamado. E uma das premissas é nós lermos a Bíblia, incentivarmos você a ler a Bíblia todos os dias. Então, gente, vou deixar essa introdução desse jeito. Qualquer coisa você pode perguntar aqui, estarei disposto a compartilhar com vocês os desafios que eu tenho passado. Mas tudo nós podemos naquele que nos amou primeiro, naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. A gente pode enfrentar todos os desafios. Então, pega a tua Bíblia, bora para a nossa leitura de hoje, 247. Muito bem, vamos lá. Nossa, depois de qualquer cirurgia que você faz, parece que você cansa rápido das coisas. Qualquer coisa que você faça, você cansa. E o médico falou, evite gordura, porque a vesícula, ela guarda a bile e ela injeta conforme a gente vai comendo alimentos mais gordurosos, para que ele possa fazer o trabalho intestinal de forma efetiva. E como aqueles que não têm mais a vesícula, já conversei com várias pessoas já tiraram a vesícula, existe uma adaptação que a gente tem que passar por ela. Alguns se dão bem, alguns já nem tanto, alguns já tinham problema antes com o intestino, outros não. Mas a gente tem que se adaptar. E esse é um fator, mas qualquer cirurgia, todas que eu passei, todas as 5, a gente percebe, por mais que seja menos invasivo, outro mais e assim vai, a cirurgia em si, o corpo entra num estado de alerta e de restauração. E isso demanda bastante esforço do corpo para conseguir lidar com essas questões. E aí a gente vai se sentindo mais cansado. Antes, a gente se cansa antes, mas isso vai voltando ao normal conforme o dia vai passando, conforme os dias vão passando. Mas nós avançamos, continuamos e nos firmamos cada vez mais no Senhor, pois Ele é digno até da nossa dor. Já compartilhei isso aqui. Então, vamos fazer a nossa leitura de hoje. Vamos lá, Eclesiastes 7:1.
9:18. Então, se eu parecer não tão animado, é por causa disso. Mas por dentro eu tô assim, bora lá, vamos avançar cada vez mais. Tá bom? Então vamos lá. Eclesiastes 7:1, 9 e 18. A palavra diz o seguinte: a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela que se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isso é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte, por que os dias passados foram melhores do que os de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria havendo herança, ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade, há justos que perecem na sua justiça e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes de sua hora? Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem ou que não peque. Viu? Não há justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não tem ninguém na face da terra que possa ter essa posição, somente Deus. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem para que você não venha a ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros? Tudo isso examinei por meio da sabedoria. Eu disse, serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe é muito profundo. Quem a poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração é rede e armadilha e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferido uma coisa com a outra, para o respeito delas foram o meu juízo. Para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Olha só, Deus criou, quando a gente vê na fundação do mundo, Deus criou Adão e Eva, e ele criou eles reto. Mas ele se meteu em muitos problemas. Então,
essa é a questão. Deus criou as coisas perfeitas, mas deu a liberdade de escolha. E foi escolhido errado. E hoje nós estamos perecendo por causa disso. Por isso que Jesus teve que vir, teve que se sacrificar para que pudéssemos ter oportunidade. Porque não há um sequer que é justo, nenhum que faça o bem. Mas para isso nós precisamos do Senhor Jesus que interceda por nós. Hebreus fala sobre isso. Que Cristo é o advogado, aquele, o Cordeiro. Ele se sacrificou uma vez por todas para que pudéssemos ter vida e a chance de estarmos com Ele. Por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, nós compreendemos e nós nos enchemos daquilo que é verdade para nós e assim testifica em nosso espírito da obra de Cristo para nós. E a gente vê, Eclesiastes fala isso, Salomão sempre falou isso. Quem é como o sábio? Capítulo 8, versículo 1. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar, o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Aí entra a questão dos videntes, sabe? Horóscopo e essas coisas. Ninguém sabe, ninguém pode dizer o que vai acontecer. A gente pode falar sobre verdades do reino, a gente pode eventualmente falar sobre os dons, palavra de conhecimento, sabedoria, que são específicos e existe um momento para isso. Mas quem poderá conhecer o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer? E é interessante, eu estava assistindo Missão Impossível, Acerto de Contas, o final, né? E é exatamente isso, eles chamam de entidade, que é uma inteligência artificial, ela já previa todas as coisas de como ia acontecer, o que cada um ia fazer e o que cada um estaria em algum lugar. Só que você muda o curso das coisas porque ele não pode saber tudo. Ninguém pode saber. Nem máquina, nem inteligência artificial, nem principalmente nós. Isso eu já falava aqui, não tem como a gente saber o que vai acontecer. As coisas podem mudar de uma hora para outra, Deus pode fazer alguma coisa diferente. Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para seu próprio mal. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má? O coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. O Eclesiastes está falando bastante coisa, né? Se a gente for pensar nos dias de hoje, né? Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber, alegrar-se. Por isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei
a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra? Pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para a descobrir, não a entenderá, e ainda que o sábio diga o que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Tenho refletido sobre todas as coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom ou com o mal, com o puro, com o impuro, com o que oferece sacrifício e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria e seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falta óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque essa é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, olha, a sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, e que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a, levantou contra ela grande rampa de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força. Mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Olha! É uma... Como é que é? Eles chamam? É um tapa de luva de pelica? Acho que é isso, né? Qualquer coisa, se estiver errado, escreve aqui no comentário. Tapa de luva de pelica. Acho que é alguma coisa assim. Ah, uma pancada. Eu acho que é essa a expressão, né? Tem que dar uma olhada, não sei. Mas assim, é uma bofetada, né? Muita bofetada, falando a respeito do que é o ser humano.
e como a gente precisa melhorar. E quem pode fazer essa obra? Cristo, através do Espírito Santo em nós. Porque Deus nos amou a este ponto. Vamos lá. 2 Coríntios 7, 8, 16. Café é muito bom. Café é muito bom. Por quê? Mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não por vocês ficarem tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos, segundo Deus, para que, da nossa parte, não sofram nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quantos cuidados produziu em vocês o fato de serem entristecidos, segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste caso. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado de vocês, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque se falei a ele com um certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como o receberam como temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Olha só, Paulo, isso é uma coisa que nós líderes também precisamos aprender. Confiar nas pessoas, mas não confiar no homem, ser humano, mas confiar nas pessoas que movem no Espírito de Deus. Identificar isso e dar a oportunidade das pessoas mover no Espírito e fazer aquilo com que elas foram chamadas. É o propósito delas. E isso Paulo está escrevendo. E ele escreveu essa carta. Eu sei que vocês ficaram tristes com a carta, com, de certa forma, uma bronquinha, né? Mas eu não me arrependo porque, pelo fato de vocês se entristecerem em Deus por causa da orientação de Deus, vocês se arrependeram debaixo da maldade. Aí a gente lembra Eclesiastes que a gente leu? Tudo é vaidade, tudo é maldade. E a gente vê como a gente é ruim. A gente é ruim. A gente precisa da palavra para nos mostrar, nos orientar. E se nós não lemos a palavra, nós não vamos identificar esse percalço dentro de nós. Nós não vamos. Não vamos. A gente só vai identificar se nós lermos a Bíblia. É isso que eu quero. E isso é a proposta de estar com vocês. Trazer esse ânimo nessa leitura. Se eu me agito um pouquinho mais, ainda canso. Vamos lá, Salmo 48, 1, 14. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Música. Existe um louvor. Assim. Alto e belo, alegria de toda a terra, é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. No palácio dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacar. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com o vento leste destruístes as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus,
a tua misericórdia no meio do teu templo. Com o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda conta. Contem as suas torres, notem bem as suas muralhas e observem os seus palácios para que possam contar as gerações vindouras. Que este é Deus, e o nosso Deus para todo sempre, ele será nosso guia até a morte. Provérbios 22, 17, 19. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios, aplique o coração aos seus ensinamentos. Porque será agradável se vocês os guardarem em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor, por isso hoje dou esta instrução a você e a você mesmo. Gente, vamos lá. Terminamos a nossa leitura 247. Eu já falei muita coisa hoje. Quero dizer o seguinte: assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente, dê o like. Compartilhe. Faça tudo necessário para que o YouTube entenda que ler a Bíblia é importante e ele vai nos trazer mais próximo para a sabedoria que Deus quer que a gente tenha no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na tua faculdade, na tua família, aonde você estiver, que você seja coberto com a sabedoria de Deus. Para isso precisamos do conhecer da palavra de Deus em nós e que o Espírito Santo possa nos trazer a essa realidade. Beleza? Eu vou aqui gravando, continuar gravando. É isso. Digo a cada dia e Deus abençoe e nos vemos amanhã.